é muito importante, nós vamos ver daqui para frente, ainda que de uma forma resumida, nós vamos ver que o termo ignorância e ilusão aqui são quase como termos técnicos. A ignorância sendo o problema da primeira sala e a ilusão sendo o problema da segunda sala. Então diz o aforismo 22. 3 salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim das labutas. 3 salas, ó vencedor de Mara, te levarão através de 3 estados ao quarto, e daí aos 7 mundos, os mundos do eterno repouso. Então, 3 estágios, 3 salas, conduzem ao fim das labutas, conduzem ao fim da problemática humana. São 3 etapas, como nós dissemos, que vai das trevas à luz, da infelicidade à felicidade, da ignorância à verdade. Então ela vai falar mais ou menos de forma sintética dessas 3 salas. A primeira sala, como eu disse para vocês, é chamada de sala das tristezas. Essa terra, ó discípulo, é a sala das tristezas, na qual, ao longo da senda de terríveis provações, estão colocadas armadilhas para apanhar teu ego pela ilusão chamada grande heresia. Estudando bem a voz do silêncio, nós vamos ver que essa sala das tristezas, que está relacionado com essa terra, tem a ver com os desafios dos sentidos. Tem a ver com a limitação da percepção sensorial. Vocês se lembram que lá atrás ela disse para nós, foge da ignorância e da ilusão do mundo, vira o rosto às decepções do mundo, desconfia de teus sentidos, eles são falsos. Então, a nossa percepção através dos sentidos, ela nos traz armadilhas. Armadilhas que nos prendem à grande heresia. Que grande heresia é essa? Que armadilhas são essas? É a grande heresia da separatividade. Através dos nossos sentidos, nós nos achamos diferentes dos outros. Então tem nós, eu e os outros, no sentido de... E essa grande heresia da separatividade cria todos os problemas. Os problemas de violência, os problemas de competição, os problemas de solidão, os problemas de complexo de inferioridade, complexo de superioridade. Todas essas coisas, elas acontecem porque nós vemos a nós mesmos como separados dos outros. E vivemos em clima de competição, em vez de clima de união e harmonia. Então, desconfiar dos sentidos não quer dizer que essa mesa não seja mesa. Se bem que até nesse sentido, não é? Essa mesa no microscópio, ela tem muito mais buraco do que células, do que átomos, do que solidez, exatamente. No entanto, os nossos sentidos captam essa mesa como uma coisa sólida, permanente, estável, não é verdade? Então, através de provações, nós nos enganamos.
nos enganamos de que somos separados dos outros e que temos que lutar por nós mesmos e passar por cima dos outros. E dessa forma nós criamos sofrimento para nós e para os outros. Essas são as armadilhas que estão aí para pegar o nosso ego nessa grande heresia da separatividade. E isso se dá, isso é, em termos técnicos, ignorância. Ignorância não no sentido do sujeito que não sabe ler nem escrever, no sujeito bruto, não. É falta de percepção das coisas como elas são. Então, no aforismo 28, dá um conselho. Se queres atravessar seguro a primeira sala, não tome os fogos da luxúria que ali ardem pela luz do sol da vida. Quer dizer, na verdade, são todas as percepções sensoriais estão aí resumidas na luxúria. Provavelmente porque deve ser a mais forte de todas. Mas, de qualquer forma, todos os entraves do mundo material estão aí sintetizados nesse conceito. Aqui, vejam bem, não tomes os fogos da luxúria que ali ardem pela luz do sol da vida. O problema não são os sentidos, nem a percepção sensorial, nem a própria luxúria. O problema é nós fazermos do mundo sensorial a luz do sol da vida. Nós não percebermos que os sentidos têm um âmbito limitado. E se nós nos apegamos demais aos sentidos e achamos que as sensações sensoriais são o único significado da vida, nós acabamos buscando o maior no menor. O Ricardo sempre diz uma frase que é até engraçada. Ele diz que nós buscamos a felicidade no lugar errado. Quando nós esperamos das situações sensoriais uma felicidade última, nós vamos nos frustrar. Nós vamos encontrar ali uma satisfação temporária, mas não uma felicidade última como buscamos. Então o problema não está nas sensações, o problema está em fazer das sensações o todo das nossas vidas. Então, de uma maneira bem sintética, dessa forma Blavatsky nos fala. E por que atravessar seguro? Porque são estágios, são etapas. E nós, no meio do caminho, podemos nos perder. Então, buscamos um caminho, buscamos uma orientação para que possamos atravessar seguros essa etapa. A segunda etapa, que é a sala da instrução, que equivale ao albedo, como nós já falamos, ela diz: o nome da segunda sala é sala da instrução. Nela tua alma achará as flores da vida, mas debaixo de cada flor está uma serpente enrolada. O símile que nós já apresentamos é de um quarto escuro onde se coloca um facho de luz. E, através daquele facho de luz, também
se toma a parte pelo todo. Se pensa que aquela luz é o todo. E as coisas são vistas fora de proporção. Então, por isso, através de passar da sala das tristezas para a sala de instrução, através de se equacionar uma confusão maior, uma prisão maior, um estado de ignorância maior, de limitação maior, num período chamado segunda sala ou sala de instrução, já se consegue ter algum grau de visão. Mas por que debaixo de cada flor está uma serpente enrolada? Porque como essa é uma sabedoria limitada, é uma sabedoria mundana, nós, ao equacionarmos uma situação, já nos achamos os reis da cocada preta, então se desenvolve orgulho, se desenvolve discriminação, várias coisas. Por quê? Porque o facho de luz é muito limitado. Então, o problema da segunda sala é sintetizado na Voz do Silêncio como ilusão. Você se ilude que o menor é o maior. Você se ilude que a solução que você encontrou para um determinado problema sirva para todos. Então, se acha soluções, mas debaixo de cada uma dessas flores está uma serpente enrolada. E aí também, dentro da mesma ótica, ela apresenta como atravessar a segunda sala em segurança. Se queres atravessar seguro a segunda sala, não te detenhas a aspirar o aroma de suas narcóticas flores. Se queres livrar-te das teias kármicas, não procures teu guru nessas regiões maiávicas. Então, as ilusões aqui são representadas como o aroma das narcóticas flores. Então, o problema da segunda sala é mais o de ilusões, de expectativas, de sonhos, não de limitação dos sentidos. Então, o problema da primeira sala é um problema de limitação dos sentidos. É um problema físico. O problema da segunda sala é mental. É de ilusões, de expectativas, de avaliação incorreta, de desenvolvimento de orgulho. Então, e também, na hora que nós tomamos a parte pelo todo, e que nós discriminamos, favorecemos uns, prejudicamos outros, nós criamos teias kármicas. Nós não devemos procurar nosso guru nessas regiões maiávicas. Ou seja, nós não devemos nos contentar com uma sabedoria mundana. Nós devemos buscar, nós devemos sair da sala da instrução e buscar a sabedoria. Foge da ignorância e da ilusão também. Vira o rosto às decepções do mundo. Desconfia dos teus sentidos, eles são falsos. Mas dentro do teu corpo, o santuário de suas sensações, busca no impessoal o homem eterno. E tendo procurado fora, olha para dentro. Tu és Buda. Vocês veem que nesse aforismo 116 está bem marcado que você tem que fugir da ignorância, ou seja, você tem que ultrapassar a limitação dos sentidos
configurada na primeira sala. Você tem que fugir da ilusão. Você tem que não montar castelos de expectativas na sua mente. Desconfiar dos sentidos tem a ver com a primeira sala. E qual é a alternativa? Em vez de se voltar para fora, se voltar para dentro e descobrir o homem eterno, impessoal. Acabei de dizer para vocês, o problema da segunda sala é a falta de proporção. As coisas ficam muito pessoais, onde nós favorecemos uns, prejudicamos outros, nós vemos uns problemas grandes demais, os outros pequenos demais. Então, só uma perspectiva universal e impessoal pode abrir a porta para o Buda, para a natureza de Buda em nossos corações. Quer dizer, cada uma dessas frases curtinhas tem uma sabedoria enorme aí dentro. Então, nós temos que procurar a sala da sabedoria. Os sábios não se detêm nas regiões deleitosas dos sentidos. Ou seja, os sábios passam a primeira sala. Os sábios não dão ouvido às melífluas vozes da ilusão. Eles passam da segunda sala. Passa para a segunda sala e entra na terceira. Procura na sala da sabedoria aquele que te dará o nascimento, na sala que está mais além, onde se desconhecem todas as sombras e onde a luz da verdade brilha com imarcessível glória. É nessa sala da sabedoria que nós temos que procurar aquele que nos dará nascimento. Quem é esse que nos dará nascimento? É a divindade em nosso coração. É Buda em nós. É Jesus em nós. É Deus em nós. E nessa perspectiva, nós encontraremos a luz da verdade que brilha em todo o seu esplendor. Essa é a proposta apresentada pela Voz do Silêncio.